Mais de 3 décadas se passaram desde a queda lá do Muro de Berlim e do fim da União Soviética. Para as novas gerações, a Guerra Fria ficou lá em um passado distante, presente então apenas nos livros de história de filmes da Netflix. As memórias do que foi a Guerra Fria não existem mais, ou se existem, estão desaparecendo a passos largos em nosso mundo. Muitos não acreditam, se recusam a ver e até mesmo tentam se agarrar a algo que faça sentido lógico no capital financeiro, em nosso mundo globalizado, com tantos países amarrados, em tese uns aos outros. Tudo isso para justificar seus argumentos. Mas a realidade é que a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China parece estar se iniciando. Não é que se estranha que os Estados Unidos e a China concorram pelos mercados globais, mas a competição ela pode ser tanto construtiva quanto destrutiva. A competição tecnológica e econômica pode muito bem acabar por ser boa para todos. A corrida, por exemplo, espacial entre Estados Unidos e a União Soviética trouxe muitos avanços na ciência, na tecnologia. Mas a possibilidade de uma guerra nuclear pairava lá. Será então que a gente está arrumando para uma guerra fria, ou até mesmo quente, entre os Estados Unidos e a China? Falaremos sobre isso daqui a pouco. Bom, além disso, foi nos revelado que o Irã está fazendo operações psicológicas contra Israel, e Israel não ficou de fora. E teria também atacado, por assim dizer, mais de 120 legisladores lá dos Estados Unidos em uma campanha de desinformação. Hoje nós vamos entender isso tudo, então já vai deixando seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. E Matheus, solta a vinheta então, que hoje é dia de Giro Geopolítico. Olá, eu sou Bárbara Martinelli, sou analista de Geopolítica e Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo ao Giro Geopolítico, seu quadro de assuntos globais, te atualizando sobre o mundo e te deixando mais informado. Abrimos nosso vídeo de hoje falando sobre uma possível guerra fria que parece estar retornando no nosso mundo. Ou será que é uma guerra quente? Nós sabemos que quando uma potência está em ascensão, ela se choca. E ela se choca, como uma superpotência em declínio, as tensões podem começar a escalar e a guerra pode se tornar uma via de possibilidade. Será então que um crescente distanciamento entre o Ocidente e a China está sendo impulsionado pelos Estados Unidos ou pela própria China? Com tantas das principais empresas europeias profundamente enraizadas lá no mercado chinês, estará a Europa em perigo de ficar refém da vontade dos chineses? Como deverão os Estados Unidos combater a atração da China em relação a muitos países aqui do sul global? Até o final lá da década de 90, os Estados Unidos pareciam dominar por completo o mundo, já que o mundo era unipolar, uma só potência ditava as regras, e embora não tenhamos nenhuma outra superpotência ainda, a China é uma potência em ascensão e forte candidata a ser outra superpotência e também liderar o chamado Bloco Oriental. Os Estados Unidos também acreditavam, sem compreender muito bem os planos de longo prazo dos chineses, que a China seria um parceiro asiático dos americanos e não adversário. O país mais poderoso do mundo foi enganado, caiu na armadilha dos chineses. A Anne Stevenson Young, que é uma americana que viveu lá na China durante mais ou menos 25 anos e chefiou o Conselho Empresarial Estados Unidos-China em Pequim durante os anos dourados de parceria entre empresas norte-americanas e chinesas lá na década de 90, vê agora as décadas de engajamento entre China e Ocidente como uma ilusão. A Anne diz que grande parte da estrutura através do qual o Ocidente compreendeu a China tem sido, na verdade, um jogo de sombras, um drama representado dentro de uma caixa de luz, enquanto os acontecimentos reais ocorreriam numa área escura, fora da ilusão. A Anne argumenta que uma grande parte desse jogo de sombras envolveu tentativas chinesas de convencer o Ocidente que o país era um gigante gentil, empenhado numa ascensão pacífica, em resultados de win-win, de ganha-ganha, para as empresas então estrangeiras e os chineses. Mas essa fachada foi agora posta de lado. Dos campos de reeducação lá em Xinjiang, a questão polêmica envolvendo Hong Kong, o foco intenso em questões de segurança nacional, as medidas draconianas usadas para conter a Covid-19, sua aliança com Rússia e Irã, os planejamentos ambiciosos no Oriente Médio e na África,
a China explorou com sucesso ainda diversas lacunas na ordem global liderada pelos Estados Unidos, seja recrutando, por assim dizer, países em desenvolvimento para votar em candidatos chineses para chefiarem organizações internacionais, ou forjando acordos de comércio livre com muitos países aqui do sul global para amarrá-los economicamente. A China tem sido muito esperta em entender os pontos cegos dos Estados Unidos e se infiltrar neles. Tudo isso que eu falei mostra ao mundo que o aparente desejo da China de se integrar no sistema global de governança era temporário, provisório, era meramente oportunista. O Azem Brahim, lá em seu artigo para Foreign Policy, ele vai nos lembrar que em 2012 o Partido Comunista Chinês, o PCCH, elevou ao poder o Xi Jinping, que é um supremacista Han, com uma fé inabalável no destino da China de ser o país mais poderoso da Terra e um fervoroso revanchista contra o Ocidente. O Xi, mais do que qualquer outro líder chinês recente, absorveu várias lições ensinadas nas escolas chinesas sobre os séculos de humilhação do país. O Xi Jinping ele levou a China para outro patamar, um patamar que quer levar o país a esse desafio mesmo da ordem global e ditar as regras. A ordem atual, gente, ela se baseia nos valores e normas liberais, o que entra em conflito com as motivações, ambições e ideologia chinesa. O Xi Jinping quer ditar as regras e conduzir o novo jogo global. Basta saber se os Estados Unidos vão permitir. O seu atual apoio a Israel no meio de uma guerra bem mal conduzida e condenada internacionalmente fez com que a posição dos Estados Unidos se enfraquecesse a nível global. Países como Índia, Paquistão e Indonésia, com longas histórias de cooperação com a ordem liderada pelos Estados Unidos, encontram-se agora meio que num terreno torcendo para um mundo multipolar ou bipolar, onde a China seja capaz, então, de controlar as ações ocidentais. A China está a fazer seu melhor para ser estrategicamente independente, inclusive da tecnologia dos Estados Unidos, especificamente militarmente. O Ocidente também deveria, desenvolver sua independência estratégica da tecnologia, liberar suas cadeias, focar na sua indústria, se liberar dos chineses, já que um domínio assimétrico sobre as economias ocidentais e sobre suas capacidades defensivas é um convite ao desastre. Se os países continuarem completamente dependentes dos chineses, eles simplesmente poderão fechar a torneira do dia para a noite, sem aviso prévio. A Guerra Fria parece ser inevitável. Conter a guerra quente parece ser a prioridade. E nosso mundo se caminha para uma divisão global acentuada, onde qualquer erro de cálculo poderá nos levar a um desastre sem tamanho. Bom, e para finalizar o giro geopolítico de hoje, pelo menos 128 membros do Congresso dos Estados Unidos foram alvos de uma operação ligada a Israel para espalhar conteúdo militar pró-Israel, no meio então da guerra que a gente observa que está em curso lá na faixa de Gaza. Isso foi relatado para a gente pelo jornal português Político, que conseguiu então ter acesso a esses dados por meio de um grupo israelense de vigilância de desinformação. A existência de uma campanha de influência dirigida aos legisladores dos Estados Unidos foi tornada pública lá em março. Cerca de 600 perfis falsos desencadearam mais de 2.000 comentários, todos coordenados e sendo realizados de forma semanal, apoiando então as ações militares de Israel, atacando grupos de direitos humanos palestinos e rejeitando alegações de abusos de direitos humanos. O New York Times informou que a operação foi apoiada pelo governo israelense, citando várias autoridades não identificadas. Mas o número exato de políticos lá dos Estados Unidos não foi divulgado ainda de forma oficial, um número total, O que a gente sabe é que as postagens foram direcionadas às contas de pelo menos 128 legisladores lá dos Estados Unidos, segundo dados então fornecidos pelo Fake Reporter, que é um grupo que expôs então essa rede de espionagem de Israel. E ainda o New York Times vai falar que o Ministério de Assuntos da Diáspora lá de Israel gastou 2 milhões na campanha e contratou um grupo israelense de marketing chamado Stoic para realizá-lo. A Meta, lá do Facebook, publicou na semana passada um relatório separado alegando que o Stoic estava por trás de uma campanha de desinformação e anunciou que havia banido a empresa de suas plataformas de mídia social. A tática empregada por Israel acompanha outros diversos ataques da chamada desinformação, que são conduzidos então por países como Irã, Rússia, Coreia do Norte, China,
Eles costumam utilizar contas falsas nas redes sociais para espalhar narrativas favoráveis aos seus governos, acusar os Estados Unidos e o Ocidente de fake news. E agora parece que o importante aliado ocidental estaria seguindo pelo mesmo caminho. Será que a gente estaria, então, perto de uma guerra de informação cada vez mais perigosa? Bom, para confirmar essa guerra informacional, agentes iranianos têm realizado operações de guerra psicológica contra jornalistas, manifestantes e israelenses, promovendo inclusive várias ameaças. Um jornal mais à esquerda lá de Israel, que é o Haaretz, afirmou que um de seus repórteres recebeu uma ameaça em uma ligação lá na semana passada de um número registrado no exterior de uma pessoa que mal falava inglês. Essa seria uma tentativa, então, por parte do Irã de semear o caos interno no meio então, da guerra de Gaza, que tem visto apelos nacionais à demissão do primeiro-ministro Netanyahu, um cessar-fogo para garantir a libertação de reféns detidos pelo Hamas, que é apoiado pelo Irã. Bom, a empresa de vigilância digital Active Info, que tem monitorado vários grupos no ano passado, afirmou que uma rede sofisticada iraniana também incluiria uma conta que se faz passar pelo polêmico ministro de Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir. Uma rede controlada pelo Irã parece estar à frente desses ataques coordenados. Uma conta no Twitter chamada Heróis de Israel, alegadamente alinhada com a campanha pelo cessar-fogo, pela libertação dos reféns de Gaza, seria um desses grupos utilizados pela rede iraniana de influenciadores. O Hamas, gente, vamos nos lembrar, invadiu Israel dia 7 de outubro, matou 1.200 pessoas, a maioria civis, em um único dia e fez 250 reféns. Mais de 120 ainda permanecem dentro da faixa de Gaza e vários, inclusive, já foram mortos em cativeiro. À medida que a guerra em Gaza avança, as famílias dos reféns estão desesperadas por um cessar-fogo, por uma libertação, enquanto o governo lá de Israel prometeu que não vai ter um cessar-fogo até então eliminar o Hamas. O Irã começou a utilizar um conceito de rede de influência estrangeira há cerca de 2 anos, mais ou menos, para estabelecer ligações até mesmo com israelenses, tentando enganá-los para que eles agissem como espiões involuntários, ou seja, eles repetiriam as falas propagadas por esses grupos de influência. Eles teriam ainda se infiltrado nos grupos de WhatsApp de ativistas políticos e convenceram vários a fotografar, imprimir cartazes de protestos criados pelos iranianos e realmente fazer uma movimentação mais pró-Irã. Vários jornalistas eles também relataram que eles têm sido alvo de operações de espionagem lá do Irã, com ameaças constantes contra repórteres. As tensões elas parecem se agravar. E se de um lado a gente tem uma guerra fria maior em curso, podendo até mesmo se tornar uma guerra quente, do outro, países que defenderiam os valores de cada bloco parecem lutar de diversas frentes também. A diferença é que para Israel e Irã, a guerra quente está cada dia mais próxima desse lugar. Eu sou Bárbara Martinelli e esse foi o Giro Geopolítico. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal do Danúzio. E eu não sei se você sabe, mas eu também tenho 2 canais. O Voz Armada e o Substância Política. Ambos estão na descrição desse vídeo. Não deixe, inclusive, de conferir a minha última live, que eu dei uma aula sobre introdução à geopolítica e como a geopolítica molda o nosso mundo. Muito obrigada por assistir. Até semana que vem e tchau!